Existem poucos campos na vida onde você encontra tantas pessoas inovadoras e rebeldes como no mundo dos esportes. Os atletas de elite muitas vezes têm o dom de serem únicos, e isso provavelmente é parte do que os destaca como os melhores. Mas, mesmo entre essa turma única, há um atleta que se destaca. Na final da Copa do Mundo de 1974, todos os jogadores estavam vestindo uniformes da Adidas, exceto um. Johan Cruyff recusou-se a usar um kit com as tradicionais 3 listras. Isso pode ser considerado o maior exemplo de como o poder de marketing de um jogador pode moldar a história. Foi uma jogada que arriscou toda a sua carreira e, em última análise, mudou a forma como a indústria esportiva funciona hoje. Bem-vindo ao canal Gol de Canhota, e essa é a história de Johan Cruyff. Mas, antes de te contar essa história incrível, peço a vocês que deixem aquele like para apoiar o canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos fascinantes como este. E claro, não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum detalhe desta incrível jornada pela vida do jogador mais selvagem de todos os tempos. Cada decisão, cada reviravolta nesta história carrega consigo uma importância única, e eu prometo que vale a pena acompanhar cada segundo deste vídeo. Então, preparem-se para uma viagem no tempo e no espaço do futebol, enquanto exploramos os bastidores das escolhas mais ousadas de Johan Cruyff. Vamos lá! Tudo começou em Amsterdã, no estádio Johan Cruyff, que leva seu nome por uma boa razão. Johan Cruyff nasceu a poucos quilômetros dali e tornou-se o jogador de futebol holandês mais aclamado. Ele liderou o poderoso Ajax e as equipes holandesas durante os anos 70, inventando o famoso futebol total em 1973. Em seguida, fez uma transferência recorde mundial para o Barcelona, onde conquistou a La Liga em sua primeira temporada e foi nomeado jogador de futebol europeu do ano. E, é claro, veio a Copa do Mundo. Cruyff sempre teve uma abordagem fora do comum em relação aos uniformes de futebol. Ele preferia usar o número 14 sempre que possível, algo bastante incomum na época, quando a prática comum era escolher números entre 1 e 11. No entanto, a sua famosa camisa com 2 listras usada na Copa do Mundo pode ser considerada uma das disputas comerciais mais memoráveis da história do futebol. Na final da Copa do Mundo de 1974, entre Holanda e Alemanha, não era apenas um confronto entre filosofias de futebol opostas, mas também o embate de 2 equipes vestindo uniformes Adidas, com exceção de um teimoso holandês. Cruyff havia retirado uma das listras de sua camisa, deixando a Adidas bastante insatisfeita. Embora a marca tivesse firmado o primeiro contrato de uniformes com a Federação Holandesa para o torneio, Cruyff tinha um contrato exclusivo com a Puma e se recusou a usar Adidas. Ele argumentou que, embora o uniforme fosse propriedade da Federação Holandesa, a identidade que emanava dele ainda era sua. Vamos parar um momento para refletir sobre quão audacioso isso é. Imagine Messi se recusando a usar uma camisa do Barcelona e costurando 3 listras diferentes nela. Nos padrões de hoje, isso parece absurdo. Naturalmente, a Puma adorou essa atitude e soube capitalizar. Eles contaram a história de que Cruyff detestava a Adidas e escolheu a Puma porque isso estava em seu DNA, não por questões financeiras. As marcas rebeldes e o jogador fora do comum evidenciam o quanto Cruyff era perspicaz e astuto nos negócios, mesmo naquela época. E há mais uma coisa. Nos 4 anos que antecederam a Copa do Mundo, as equipes holandesas conquistaram sozinhas a Copa Europeia 3 vezes consecutivas. Com sua transferência recorde para o Barcelona e a conquista da Bola de Ouro, isso significa que Cruyff estava no auge de seu poder, e muito ciente disso. Foi por isso que ele conseguiu o que queria, e eventualmente foi autorizado a remover a 3ª listra. E, em última análise, tratava-se de poder, para ser preciso, uma batalha pelo poder entre atletas, equipes e marcas. Essa é uma batalha que percorre a história do esporte, pelo menos na era moderna. Para compreender sua importância, precisamos analisar como funcionam os acordos de marketing esportivo. Tudo começa com a visibilidade. Nada captura a atenção das pessoas ao redor do mundo de maneira tão confiável quanto o esporte e os atletas que o praticam. Em algum momento, empresários astutos perceberam que isso impulsiona suas vendas
Se puderem apontar para esses atletas e dizer: este cara está usando o meu produto. Quando as pessoas veem os melhores atletas do mundo usando, é muito provável que desejem adquirir o mesmo produto para si mesmas. E esse é apenas o efeito de marketing mais direto. As marcas também buscam simplesmente se associar aos melhores atletas e ao que eles representam, mesmo que isso não tenha um impacto imediato em suas vendas. Isso contribui para construir a marca. O que é crucial entender é um detalhe específico desses contratos de marketing. Geralmente, as marcas não estão pagando aos atletas para realizar algo. Elas estão pagando pela visibilidade. Essa é a moeda. E, em última análise, isso leva a conflitos de interesse, pois surge a pergunta de quem é o proprietário de toda a valiosa propriedade que pode ser encontrada em um evento esportivo. Os banners na Copa do Mundo pertencem à FIFA ou à cidade sede? Quem é o dono do estádio? O painel de entrevistas pertence à emissora ou também à FIFA? E quanto às coisas pessoais? Quem possui os direitos das camisas, sapatos e cuecas? Todas essas perguntas eventualmente precisam ser resolvidas por meio de contratos e, em alguns casos, judicialmente. E como a indústria do esporte ainda é relativamente jovem, existem algumas histórias hilárias para contar, porque todos querem transmitir uma mensagem diferente. Alguns pertencem a Jesus, alguns querem que você se acalme, e alguns estão fazendo perguntas sérias. Uma tradição de longa data no Arsenal é que a escolha do capitão para usar camisas de manga longa ou curta deve ser replicada pelo restante da equipe. Esta é uma diretriz respeitada pelos jogadores do Arsenal desde a década de 1920, até que Matthew Lamine decidiu pegar uma tesoura para sua camisa. Isso se torna ainda mais controverso quando jogadores e marcas se unem, como no caso da comemoração de gol patrocinada pela Nike e o que acontece com jogadores que pensam que são super-heróis. Em 2017, Aubameyang comemorou um gol usando uma máscara para promover a campanha da Nike. As forças do Borussia Dortmund ficaram furiosas, chamando o comportamento de Aubameyang de indigno de uma grande corporação e multaram-no em 50 mil euros, porque o Dortmund é patrocinado pela Puma. Todas essas disputas são apenas em relação a camisas e máscaras. Isso porque nem falamos das chuteiras. Vamos deixar essas histórias para outro vídeo, mas aqui está um pequeno aperitivo. Stan Bowles, do Queen's Park Rangers em 1974, foi selecionado para a Inglaterra e estava prestes a receber seu bônus de 200 libras de seu fornecedor de chuteiras, Gola. No entanto, antes do jogo, a Adidas se aproximou dele oferecendo 250 libras para usar suas chuteiras. Então Bowles fez a única coisa lógica. Jogou com chuteiras da Gola em um pé e chuteiras da Adidas no outro. E ainda ficou com 450 libras no bolso. Mesmo entre esses exemplos loucos, Cruyff tem a jogada definitiva de poder. Sua camisa com 2 listras mostrou como ele era perspicaz nos negócios, forte de vontade e poderoso em seu auge. Mas é improvável que vejamos algo semelhante novamente. O fato de Cruyff ter sido autorizado a remover a listra e Aubameyang ter sido multado pelo Dortmund por usar uma máscara da Nike mostra como os tempos mudaram. Naquela época, Cruyff poderia escapar desse tratamento extra. Hoje em dia, ele nem sequer seria autorizado a sair do vestiário. Embora tudo isso tenha acontecido há quase meio século, a história continua hoje. Em 2014, a Adidas ameaçou entrar com uma ação legal contra a empresa de artigos esportivos de Cruyff, a menos que retirassem réplicas do lendário kit com 2 listras de sua loja. Cruyff simplesmente respondeu que as 2 listras pertenciam a ele. Ele mais tarde disse também que Rembrandt e Van Gogh também não foram compreendidos. As pessoas continuam te incomodando até você se tornar um gênio estrangeiro. Agradeço a todos vocês que dedicaram o tempo para assistir a este vídeo. Se gostaram do que viram e se sentiram inspirados pela história extraordinária de Cruyff, peço que considerem compartilhar este conteúdo com amigos, familiares e todos os amantes do esporte. Afinal, histórias como essa merecem ser conhecidas por todos. Não se esqueçam de deixar seus comentários sobre o que mais os impressionou na história de Johan Cruyff. E para continuar essa incrível jornada conosco, não percam o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até lá, continuaremos explorando o fascinante universo do esporte juntos. Muito obrigado e até a próxima. That's what makes a personality is tragedy, bro. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out in